Bem-vindos ao nosso 10º episódio do querido podcast Y-Pop. Gente, vocês estão animados para o nosso 10º episódio? Muito animado! E o tema é grupos que foram tudo até que acabaram. Eu sou a Luísa. Eu sou Farney. E eu sou Marcela. Eu sou a Lita. E esse é o Y-Pop! Vamos começar falando do Grupo Rouge, que foram 5 meninas escolhidas pelo programa Popstar no SBT em 2001, 2002, por aí. Realmente, assim, eu não me lembro bem a data certa, né, de quando foi o lançamento do grupo. Eu tenho propriedade para falar, porque foi no momento que eu estava ali, chutar ali, eu acredito que eu devia estar com uns 12 anos de idade. Eu lembro muito dessa época. Eu e minha prima, a gente assistia o programa, ficávamos torcendo para as meninas para poder tentar descobrir quem seriam as escolhidas. No final, foram 5 garotas escolhidas, entre muitas mulheres nessa época, que fizeram participação aí no programa. E foi bem interessante, sabe? Foi uma coisa assim que revolucionou na época da minha infância e adolescência, porque não tinha isso na televisão, a gente não via esse tipo de coisa, a gente já vinha com os grupos prontos. Então, assim, trazer essa abordagem de criar na vista da televisão do público, divulgar aquilo daquela forma como foi, veio abrir portas para muitos outros programas que temos formato até hoje de buscas de caça-talentos, né? Sim. Foi muito legal. Eu acho que para qualquer pessoa ali vamos colocar assim, dos 27 mais ali, o Rouge foi a base ali para todo mundo praticamente, porque Exatamente. todo mundo gostava, gente, inclusive elas lançavam muito assim, roupa, sapato, todo sapato que elas lançavam, eu quero dar Patrícia. Mas realmente, ainda mais essa questão do Rouge, de CDs e tudo mais, eu lembro realmente, na época que eu era menorzinho, né? Porque nessa época eu tinha uns 6, 7 anos, no caso. E, obviamente, por ser um menino, acabava que eu não tinha acesso a essas coisas, porque, infelizmente, na cabeça das pessoas, nessa época, era tipo assim, não, coisa pra menina, então só menina pode comprar. E eu lembro que, tipo assim, tava perto do meu aniversário, eu queria muito de aniversário e tudo. E, tipo assim, não queria me dar. Aí eu esperneei, chorei, fiz show, até conseguir o CD do Rouge. E aí depois disso teve outro lançamento, né, que é o Cessa La Vie, que eu também tive. Então, tipo assim, se não fosse por eu estar esperneando ali, querendo, eu não teria. Mas, tipo assim, desde quando eu nasci, vamos dizer assim, elas foram as maiorais. E eu lembro na época que elas, tipo assim, eram um boom. Então, tipo assim, tudo que programa de televisão elas estavam. Os clipes elas passavam, tipo assim, até na TV aberta passava. Hoje, inclusive, eu sou apaixonado pelas músicas. Eu guardo até hoje os CDs que eu vi naquela época. Funciona. Aí fica a questão. Mas vamos lá. Eu também tive os 2 CDs. Então, eu lembrei que quando eu estava vendo algumas coisas sobre a produção delas, tem o fato de que todas as músicas são músicas internacionais que elas fizeram a letra alternativa em cima. Chique. E isso, e a gente acha Chique. que isso é coisa só do brega, né? Só do Não. calcinha preta e essas bandas, tarraxinha, essas coisas. Mas não, E outra coisa muito interessante é a questão de que Ragatanga até hoje tem um pessoal religioso que acha que aquilo é uma invocação, né? Veio, né, a explicação falando que era de uma outra música Ela lá. As Ketchup, e no final ainda é baseado em uma E outra música que o Diego, ele tá um pouco alegre, ele tá um pouco ali, não tá entendendo muito bem como cantar a música, e ele canta a música sem saber. Quando é o acererê, rarerê, que ele fala aquilo, na verdade ele tá tentando cantar Uma outra música mais antiga ainda. bem antiga, e ele não sabe pronunciar a música, porque ela é inglês, e ele não sabe falar inglês, então ele vem tentando falar a música e não consegue. Igual pra poder aquele falar. DJ, passa meu som, a minha música que eu mais gosto, tal, só que ele não sabe falar qual a música. Então, assim, Ele vai cantar. ele tenta cantar, mas canta tudo errado. E eu Essa música, ela literalmente ela faz links atrás de links. Lá atrás, ó. Quando eu era pequena, eu tinha que ouvir essa música escondido, porque a minha tia não deixava eu ouvir.
Meu Deus, tipo É, assim, porque e ela nessa achava que era época- do demônio. Nessa época eu morava com a minha tia e ela não deixava eu ouvir isso. Nossa, que Gente, tia. Até a televisão eu tinha que assistir assim, ó. A tia B assim, está Tampando censurando o Marcela. Ó, E eu participei de um fã-clube. meu Eu e Deus. minha prima, a gente escrevia cartinhas para as meninas do fã-clube, e elas respondiam, elas enviavam para a gente de volta figurinhas que vinham em álbuns de chiclete, figurinhas de fotos que saíam em revista, Antiga, xerox viu? de fotos. Antiga. A gente tinha algumas assim, tá? A gente pagava, sei lá, devia ser uns É, R$3 a gente e tem ganhava história algumas aí. coisinhas. Vamos falar agora sobre SNZ? O que vocês acham sobre elas? Elas marcaram a infância suas? Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu só conheço uma música, que é o Retrato Imaginário. Amigo, todo mundo. As demais, eu lembro de ter ouvido, só que eu acho que eu não vivi o hype delas. Mas, obviamente, eu entendo também que elas foram, tipo assim, as maiores também na época, não tanto quanto o Rush, né? É Porque porque elas ela são... foi um pouco mais antiga. que o Exatamente. Ruge. Não, eles terminaram em 2009. É porque, tipo assim, na época que o SNZ tava, tipo assim, no auge, o KLB também tava. Aí eu Então, lembro. Eu lembro que, tipo assim, quando tinha essa coisa assim de dois grupos nesses programas, igual Silvio Santos, Criava Gugu, rivalidade, mas que não tinha esses existia. jogos assim de rivalidade, elas sempre iam com eles. Verdade. Tanto que eu escutava Gente, eu lembro disso. elas cantando Retrato Imaginário, mas era com outro tipo de batida, era uma coisa assim mais romântica. Tanto que a que eu acho que a que hoje tá no Spotify, que é aquela versão que é mais animada, não tem, porque tem o sample de Britney Spears. É verdade. Aí não colocaram. Aí esse tempo aqui atrás, do nada, apareceu pra mim Vanessa Wolff dançando. Retrato Imaginário, que ela começa a sabarar no seu soltineiro Nossa. dele, ela dançando. E é muito engraçado, muito engraçado. E ela dança igualzinho, e isso aqui é interessante. E ela fazendo o negócio. Não, Eu As- amo! eu lembro da SNZ, assim, eram elas trigêmeas, não. Elas são Lá. Três elas irmãs. são irmãs, É, mas irmãs. coincide delas terem as características Os muito nomes delas são parecidas. tudo. Sara, Nana e Isabelê, Sara filhas da, Shiva. Sara É. Shiva, Nana Chara. filhas Isabelê. da Baby. Baby do Brasil. Isso. E elas são muito parecidas fisicamente. Sim, Eu sim. lembro que eu só São sabia todas diferenciar as elas quatro. porque uma tinha umas mechas vermelhas, a outra tinha umas mechas azuis e a outra tinha umas mechas loiras no cabelo. É. E era o ícone da moda. Calça cintura baixa, cargo, né? Que era aquela calça com Gente, boca de verdade. sina, bem larga, com bolsos, assim, que é o que a gente também tem hoje. E o estilo delas é muito parecido com o que E tá resistindo hoje. topzinhos Sim. coloridos. E aí a moda dos anos 2000 voltando. Elas me lembra pareciam muito as bonecas da Bratz, Bratz. né? Bratz, eu via Eu não as conhecia. bocas Eu grandes, amo. que elas tinham os lábios muito grandes, Sim. naturalmente, ali, assim, a boca bem O grande, os rosto delas olhos bem quadrado. bem marcantes. E o olho, assim, também puxado, porque as bonecas Bratz tem, tipo assim, essa estética mais assim, bocão e um olhinho um olho assim, mais puxado, assim, tipo assim, pra poder pra fazer ver o um lifting, fox né? eye, né? É. Vamos dizer assim. E aí, gente, e tipo, Era uma quando eu era repersonificação pequena, das bonecas. eu ali. sempre falava assim, ó, eu quero ter esse estilo aqui, ó. Mas quando vai crescendo, A gente vê que não tá longe aí da nossa realidade. o estilo vai mudando. Então, tipo assim, uma coisa que lá atrás era muito bom, assim, hoje em dia não é tanto. Mas tá voltando agora, então quem sabe aí nós não lançamos Tá um vendo cabelo aí? de duas cores. E os Não, bros? Era... Ai, meus crushes, eu era apaixonada por todos. Veio, Eu foi falava, embora bem isso Foi aqui, tão logo, né? tudo que a gente tá falando desse episódio de hoje foi tudo assim, minha infância para adolescência, que me marcou muito. É. Bros era o grupo masculino que foi criado no ano seguinte, depois do Ruge. Isso Eles mesmo. também têm uma música que era o Bros e o Ruge juntos. Eu assisti o programa, veio do Popstar, eram milhares de rapazes que fizeram inscrição, participaram do programa e a gente foi acompanhando essa construção do grupo musical ali, né? Uhum. Do grupo, era uma coisa ali, meio Backstreet Boys, só que versão brasileira, né? Inclusive, tinha muito isso de colocar, tipo assim, o Ruge e eles juntos, Juntos, eles pra ir faziam- nesses negócios. Tipo igual o É, KLB nesses com o programas SNZ. de. Como chama? De De auditório, domingo, da De história. auditório e tudo, e elas cantando, inclusive Deus. cantava com tipo assim, às vezes fazia dueto com eles e tudo. Era chique, eu gostava dessa época. A gente eu amava, pra falar a verdade, porque assim, Ruge já tinha vindo com tudo, né? E eu acho que eles quiseram falar assim, se deu certo aqui,
vai dar certo com o menino também. Mas homem é difícil. O que aconteceu? Lançou só Amor. um amor. Inclusive, eu lembro deles nessa época Lançaram só um porque álbum. a minha mãe era muito fã desse programa. Então ela acabava assistindo porque ela queria muito que um dos meninos lá debutasse nesse grupo, que era o Matheus. Sim, E ele quando desde lançou o primeiro. Que era as com músicas, o olho Um claro. lourinho, do cabelo é, carmesim. nossa, Eu acho que era o que todo mundo tanto gostava. que ela chegava, Tinha crush, né? ela Gente, chegava e comprava Eu o não CD. conhecia Drops. Meu Não conhecia. O único contato que eu tive foi a música que vocês mandaram, a Prometida, que pra mim, E nem era melhor, gente. pra mim É Amadeus, né? Eu parece gosto de todas, aquela música do Luan Santana com a Luísa Sonza. Vocês falam da cigana, é que é? Não. Coração cigano? Pra mim é aquela vibe. Gente, mas essa música, Gente. inclusive, eu escutei ela e eu acho ela muito boa até hoje. Inclusive. Prometida? Eu Eu gosto também. muito por causa da Menina dos meus nostalgia. olhos. Colocar ali, assim, a... Ai, vocês entraram. O programa, ele tentava fazer isso, essas misturas para poder representar todo mundo do Brasil. Bonito Tem que dela ter um novo. louro, tem que ter um negro, tem que ter um asiático, que no caso aí na história era o Jean. E um branco ali meio padrão, que seria o Felipe. E no caso colocaram dois negros, era o Oscar e o André, que eles dois tinham um timbre muito gostoso. Você pegava as músicas ali, quando eles colocavam as músicas mais lentas, mais românticas. Eu, pelo menos, conseguia identificar as vozes de cada um. Eu era apaixonada. Não, mas as vozes deles realmente são bem específicas, Sim, bem as vozes características. deles eram muito Inclusive a do Matheus características. E mesmo, eles você eram... consegue perceber certinho. A gente amava. Eu era apaixonada por todos eles, infelizmente. Mas eu não acabou. amava igual eu amava o Ruge, porque Ruge pra mim ainda era o top dos top. É aquilo, né? A gente tem... Não tem como escolher, né? O que o Por grupo isso que eu só masculino gosto a de gente um gosta deles. de um jeito, o grupo feminino a gente gosta de outro. Hoje, até hoje, temos aqui outros tipos de programa, que é aquela das cadeirinhas que fica virando de fora, É The Voice, que já é também um outro formato de programa. Teve um outro... X-Factor também, que já teve aqui. A SBT, ele gosta de investir muito nesse tipo de teve. programação que busca caça-talentos, né? E essa Só formato que esses programas, esse formato, programa de fora. inclusive, já está ultrapassado já, porque realmente já existem, inclusive, alguns quadros em alguns canais também de música, assim, igual, por exemplo, na Record, tem no programa do Rodrigo Faro, Canta Comigo, tem o Ídolos, que volta e meia aparece na Record, tem é isso que eu o tava tentando lembrar. X Factor, né, que aconteceu, já teve na Globo, o The Voice. Então, tipo assim, tem outros aí, quadros no meio de programas de domingo, inclusive. Então, tipo assim, nunca que eles descobrem uma voz que fica. Tipo assim, que vinga, sim. vamos dizer assim. Igual lá fora. Mas quando um programa faz sucesso, aí inventam 200 mil É. igual. Aí como Igual você do vai The ter Voice, pessoas The que Voice se Kids, destacam, The Voice, assim, todo que ano que vem, É. ou às vezes até daqui a 6 meses, eles já vão caçar outras pessoas. Tipo Eles o não vão Masterchef da investir. vida, né? Que tem várias Ai, versões. gente, olha, Masterchef, eu amava no começo, mas hoje Chega não a ser dá. cansativo. Nossa, eu enjoei do formato, porque todo ano eles fazem 10 Masterchef diferentes. Exatamente. Inclusive agora eles meio que inauguraram um novo formato, né? Que é com Creators. Ah, eu gostei do Diva da Pessoa. São 3 episódios aí, certinho, bonitinho, 3 episódios, acabou. Sim, são Se 4. fosse algo assim mais sucinto, seria melhor, né? Gente, e o Pet Family? Ai, tudo. Ai, eu Nossa, amava. Eu adorava. Eu amava o negócio do pescocinho e eu achava, tipo assim, muito... Porque tipo, você não via muita gente gordo na exato. televisão naquela época. Negro, justamente, você não via muito. Então aquilo, querendo ou não, tipo assim, Foi uma um representação, destaque. era uma coisa diferente pra gente. E Sem contar que realmente tinha qualidade musical, que e também era uma os coisa vocais diferente. maravilhosos. E tipo assim, tanto os Uhum. homens quanto as mulheres cantavam assim, lindo, lindo, lindo. A princípio, eles eram uma família, né, de irmãos. Foi mais ou menos 95, 96 que eles começaram a carreira, mas para aparecer mesmo na televisão foi lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, que começou a fazer mais sucesso. Eu lembro de um programa da Xuxa que passava nos sábados, que era mais voltado para adolescente, ali, né, público mais adulto ali. Era sábado, era domingo, agora eu não recordo. Que eles sempre iam. Eles estavam muito na televisão. E era lindo você ver, porque as vozes deles eram uma harmonia muito, muito Sim. bonita. Você via aquela energia e também via a irmandade, porque eles, a princípio, o grupo era formado por irmãos.
E remete até um pouco àqueles corais de igrejas que a gente vê nos Total. filmes Nos Igreja negra, norte-americanos. temos que colocar aqui na Negras, pauta. igrejas negras, são a representatividade. Porque a harmonia deles é muito É característica de muito igreja de negra. coral, assim, nossa, é maravilhoso. Eles cantavam, assim, muito bem. Qualquer música que pedisse para eles cantarem, eles atingiam tons, assim, tons de voz altíssimos, dificílimos, que quem é mais entendido aí de coral Sim. de música vai poder explicar sobre. É sempre interessante ver que existe sim uma diferença de uma pessoa que tem preparo vocal e de um cantor que não tem. Aí, que foi descoberto pessoa ali que nunca nasceu cantou. com dom, né? Ela pode nascer com dom, mas se ela não fizer treinamento vocal, É. ela vai cantar igual uma galinha apedrejada daqui a um tempo. Exatamente. Marcelo hoje tá com os dizeres assim. Diz da roça. Eu até então conhecia eles, obviamente, desde essa época, justamente pelas músicas que eles cantavam em harmonia. Que, tipo assim, era incrível a forma como eles cantavam, a dancinha do pescoço e tudo. Ícone, ó. E eu lembro também, no filme, que eles apareciam num filme chamado Show de Verão, se não me engano, Sonho de Verão. Que tinha ali o Sandy Júnior, tinha elas, tinha eles, aliás, tinha a Angélica cantando Voo de Táxi, entre outras coisas. Esse filme Se não me falava de engano, festival de Eu música, se não me então tinha engano, muito. era um filme do Didi. E aí Tinha teve coisa a ver isso. com- Gente, mas que suco dos anos 2000 foi esse? Gente, e era Ele incrível, assim, eu festival de adorava música, uma coisa assistir. assim que tinha Porque lá. o final era justamente acabava no festival de música. E aí, tipo assim, era um tempo bem extenso deles cantando um pedaço das músicas. E aí, tipo assim, era uma cortina assim de. Até hoje eu lembro. Uma cortina de água assim, dentro de um parque aquático. Era um eles pai, cantando nossa, e agora eu tô pá. lembrando. Nossa, era tão bom. E tipo assim, até você pegar pra assistir, obviamente que eu vou perceber que era fubango, né? Totalmente cringe. Mas na época eu achava, tipo assim, o suco do suco do suco dos mousses. Só faltou o KLB, né? KLB. Gente, é mesmo, né? A cada 10 palavras que eu falo. 11 é KLB. você. Justamente, gente, ó, eu acho Nossa. que quem gostava de Ruge, gostava de KLB, porque também nessa época eles também estavam no auge, né? Eu lembro que a minha tia comprou o primeiro CD deles, e aí, tipo assim, quando você abriu o encarte, era tipo um pôster grandão deles assim, né? Ela comprou o original, gente. Eu apaixonadíssima no Bruno. Quero Eu também. apaixonadíssima. Todo mundo gostava do Leandro, Eu ou gostava sei do lá Leandro. o que. Gente, eu tinha crush em um deles, mas só Deus sabe qual que é. Era A Kiko. Marcela Esqueceu. querendo esconder. Não. Hoje pra mim todos parecem o Guigo, que é casado com o Matando Matheus. Eles são iguais mesmo. Então, gente, Hoje em dia eles são desse jeito. pra quem não sabe, KLB eram 3 irmãos, Kiko, Leandro e Bruno, que criaram ali um grupo, né? Eram um trio que cantavam músicas mais românticas, algumas músicas dançantes, mas a maioria era uma pegada Mais bem romântica mesmo, a letra é bem romântica. Eu vou dizer um sertanejo com um tom de pop ali no meio, sabe? Um popnejo. É, um vamos dizer assim. popnejo dos anos Porque a forma 2000. como eles faziam vocalizando assim, dava mesmo a impressão de uma música mais. Ah, Era sempre realmente, música realmente. romântica, mais sertaneja. É porque Eles era um faziam pop sons. rock, mas eles usavam atributos do vocal Isso. do sertanejo para intensificar a sofrência, né? E principalmente as Gatinho, letras muito braçudo. românticas. Ai, estou saudade de você, sinto falta de você, pensando em você o tempo Isso é A uma cada música 10 famosa. palavras que eu tô falando é pra você. Ai, essa é a amigo. minha favorita. Tem outras também que Eu são era bem mais famosas. nova na época, né? Mas a gente ficava sonhando ali, né? Idealizando. E com Mas- as músicas. Não para só em grupos brasileiros, tá? Todos nós tivemos o nosso grupo favorito, que fosse tanto americano quanto do Reino Unido. Também a maioria deles foi descoberto pelos programas como X Factor, como The Voice. E assim, eu considero até falha de caráter minha não ter sido fã dos Spice Girls, gente. Eu também Ai. me acho assim. As bichas eram boas. Elas são Gente, muito mas é as mu- verdade. A música delas que eu ouvi pra gente fazer a pauta
Se lançasse hoje, era sucesso. Muito boa. Gente, inclusive, Marcela, realmente, ela pensou num negócio que realmente é isso. Porque, infelizmente, eu nasci justo na época que elas estavam no auge. Então, tipo assim, eu era Vocês criança, eram mal muito sabia. pequenos. Então, tipo assim, hoje em dia, pegando pra olhar assim, a discografia delas, impecável. Igual, por exemplo, uma música que até hoje eu gosto muito delas, que dá até um trem assim, estilo cósmico e tudo mais, dá uma vontade de chorar, é o Viva Forever. Viva Que é Forever. muito linda essa música, muito Nossa, linda. muito legal. E tem também o Wannabe, O Wannabe é a mais famosa. ótima também. Entre outras músicas que a gente pode pautar aqui, mas que infelizmente a gente não vai lembrar os nomes inicialmente. Mas elas, tipo assim, elas pintaram, viu? As bichas Nossa, pintaram. As bichas eram boas. Spice Elas Girls, pavimentaram, né? elas caminharam ali, na verdade, elas correram para que outros grupos pudessem caminhar hoje, né? E aqui no Brasil não teve tanto, vou dizer assim, a gente não teve tanto material para consumir que não seja revistas de fofoca ou revistas próprias de música de Toda artistas. tinha, atrevida. E Aí eu era amava muito Capricho. difícil ter esse acesso a alguma coisa, principalmente porque era do Reino Unido, não era nem dos Estados Unidos. As garotas eram Fora que era 5 caro pra gente comprar também. e né, muito gente? caro, a gente nunca tinha esse acesso. Escutava de vez em quando na rádio, ele pegava e gravava o toca-fitas ali para poder, tá passando a música, Exatamente. dá o play lá para poder tentar gravar a música, para poder toca-fitas. pegar depois tal. Às vezes, quando eu conversava com o Carol muito, e tipo assim, tinha alguma coisa assim que saía que eu gostava, igual o Jonas Brothers naquela época, né? Saía assim em alguma capa de revista, ela falava. E aí ela Tem a revista de tem tal, que é o banda e tal. Gente, eu lembro que quando eu As queria meninas. ouvir uma música, eu tinha que ligar pra minha mãe e ela tocar no rádio pra mim. Eu tinha essa facilidade. a mãe Não, ela tinha Na hora que ela ia entrar no ar, eu já tinha a listinha de privilegiada, música ela que já eu sabia queria quando pra a ela. música ia passar. Não, e elas eram maravilhosas, né? Para mim, a favorita na época era a Emma, que era a lourinha de Maria Chiquinha. Eu me identificava muito com ela, mas temos a Melanie, a Mel C, a Mel B, a Jerry e a Vitória. Também a Jerry Posh me identificava muito por Só conta um comentáriozinho aqui. do cabelo Agora a gente vermelho. percebeu sobre qual pauta que Maria estudou, né? Aham. Agora Não estudei, não. Aquela velha mesmo. É de memória, gente. Não, Gente, mas inclusive, quando eu descobri que a Victoria Beckham, que era a Victoria era a Vitória do Spice Girls, eu falei assim, meu É porque ela era Posh Spice. Ela tinha outro codinome. Era sabe, de entendeu? vestidinho. Em compensação, quando lançaram o grupo Little Mix, nós já tínhamos internet, já tínhamos misturinha. acesso aí a internet, YouTube, tínhamos as redes sociais para poder a gente compartilhar e falar um pouco mais sobre o grupo que fez muito sucesso aqui também no Brasil. Que inclusive elas também Eram foram muito descobertas no reality show, né? O X Foi. Factor. O mesmo aí que. Reino Unido babadeiro. O mesmo né? que também Eles descobriu gostam um muito outro disso, grupo que né? vamos comentar em seguida. Só que elas simplesmente, desde o debut delas, elas só vêm entregando lacre atrás de lacre. As letras dela, tipo assim, bem girl power, apoiando minorias. E elas sempre foram assim, e até hoje, mesmo depois do desmente delas, sempre colocam em pauta, tipo assim, o amor que elas têm pelas causas das minorias. Tanto é que a gente pode utilizar como exemplo o Sweet Melody. Sweet Melody, eu acho que é essa que elas cantam na rua e aparece um monte de pessoas assim, LGBT de fundo, que elas estão tipo, meio que gritando. Eu não Acho vou que não é esse, lembrar não. qual é a música. Mas a gente pode porque- colocar Sweet Melodies, a gente pode colocar aí também o Black Magic, a gente pode Black Magic, colocar Shout My Ex também. O hit delas, né? A Black Assim, Magic foi uma... Elas têm vários hits. Eu só tenho um problema com Black Magic, que é o mesmo que eu tenho com o clipe do Twice, que a gente vai comentar mais tarde, que é a mulher tirou o óculos e ficou bonita. Antes ela tava feia, ela tava de óculos. Eu acho que, tipo assim, não tem uma pessoa, mesmo que a gente não segue assim a fundo, mas assim, a pessoa que conhece o Little Mix, quando elas anunciaram que ia dar desmego, eu acho que não tem uma pessoa que não ficou triste. Não, Claro, fiquei nossa, muito elas, triste. tipo assim, elas Tipo assim, pisaram. As músicas eram sabe? assim, uma harmonia entre as vozes É dela. porque Era muito também, tipo bacana, assim, né? grupo ia
acabava assim e o Little E Mix elas lá lá, fora. intactas. Né? E Lança ela música, sempre lacre, tudo. sempre muita. Era muito close, era assim, fazendo caras e bocas e Lindíssimas em todos os assim, clipes que elas... arrasando, Sim, sabe? Nossa, eu sabe? gostava E muito. quando acabou foi um choque pra todo mundo. E, tipo assim, pra mim mesmo. Quando eu acabou fiquei foi quando eu chocada. comecei a gostar mais. É. Falando nele, temos One Direction, que também foi uma explosão, né? Não, Exatamente. todo mundo falava. Eu acho que aqui vou dizer a pauta assim, Brasil, assim, foi tudo. Eu Nossa, acho que uma depois do explosão. One Direction, o que foi mais assim, famoso foi No United. Que tipo assim, também foi uma Sim, febre sim. Ah, mas aqui. acho que na Isso. United Não não chegou. Ah, não, talvez. Não, eu acho que sim, Não, gente. talvez realmente Porque tenha chegado. a porque gente assim, pegou o tava- One a gente Direction tava assim nessa mais. cidade, Mas, tipo né? assim, esse pessoal novinho aí que veio no negócio de No United, Pegou todo mundo bastante. tinha bolsa, E os blusa, adesivos, bottoms, tudo. Eu lembro da tinha menina- a bandeirinha do Now Do United. vídeo da menina cantando parabéns com o aniversário da United, é a mãe dela cantando parabéns, ela assim, ó, Ai, fazendo a dancinha. E teve a morte do Liam Payne. Nossa. exatamente. Muita gente ficou tipo assim, gente, estão voltando. Não, Será que acho que agora vai com a morte voltar. dele, será que volta? Eu acho que não. Ainda mais pela Não, memória não. dele. Eu Talvez acho que fazer não. um Uma especial, homenagem, né? um momento, um show, uma coisa assim, sabe? Específica, Ainda mas mais porque, tipo assim, até hoje existem muitos Não. fãs que amam eles, né? voltar mesmo pra fazer turnê nem nada tipo Gente, Mas e pode ser uma aquele turnê surto? pra, tipo assim, relembrar os velhos tempos, relembrar a memória do Liam. colocar, né, o Liam. E aquele Muito surto especial. que foi Liam Payne fazendo um show no aniversário de 15 anos em Goiânia. Exatamente. De verdade. Pagaram ele R$1 milhão para vir até aqui fazer um show no aniversário de 15 anos. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu também pediria pra poder. Gente, eu tô chocada. Ah, Não fazer sabia nada. nada. Se vocês tivessem dinheiro, quem vocês chamariam para tocar no seu aniversário assim pertinho de você? Jonas Exatamente. Brothers. Eu queria o Red Velvet. Podia falar K-pop? Então corta dinheiro infinito. Não, Sim, corta. amiga. Eu não vou falar Jonas Brothers, mas eu quero falar Red Velvet também. Não, corta. Não vai cortar, não. Agora vamos falar de um grupo possível. Twice da vida, talvez. Não, mas, gente. Amore, não. Eu não vou pegar. E você, Maria? Nossa, de grupo. Luan assim. Santana? Quem você queria? Não, Cara que é, bicho. não conta o Meteoro da Paixão pra gente. Ó, vê. Ai, não era dessa época. Vocês não vão cortar isso. Se fosse falar dos grupos aí que já não existe mais, talvez. Não, falou qualquer um. Não, Ah, mas ela qualquer quer o um. Ruge aí. É Mas diva? tem que ser grupo? Mas o Ruge, Não, elas- pode ser é qualquer um que possível quiser. hoje. Elas estão aí ainda. Em relação ao dinheiro infinito aí, o dinheiro que eu posso contratar qualquer pessoa. Pensa que tá no The Sims, assim, tem o X do dinheiro infinito. É o Motherlode. Nossa, Ai, eu ia não fazer, sei, eu ia fazer um gente. Coachella, eu ia um dia ser Anitta com Ah, se eu carinho, tivesse dinheiro com Lana infinito, Del eu Rey, outra Aí uma Lisa da Gente, vida, uma eu ia pegar Jenny, só- uma Tsu. Gente, pelo amor de Deus, primeiro ia vir Red Velvet, Esse é a depois ia nata. vir It, depois, graças a Deus, se Deus quisesse, Baby Monster, e aí por último, mas que ia voltar, porque eu tô esperando, eu tô aguardando só elas voltarem, o New Jeans. Aí se pudesse Ai, também, gente, eu ia imagina. pedir um FX, que eu ia pagar mais, assim, vocês não vai não, então dá dinheiro. Você Aí- não vai juntar aqui, não. Eu ia fazer o Jay-Z E o cantar Tiara. Ah, eu Pit Stop. queria isso também. Cantar Pit Stop. Você vai cantar o que não lançou, eu quero saber das novidades aqui primeiro. Gente, e falando nisso, em quem já foi, tem o Ah, N5. gente. O N5. Quem é ela? Ela, E tem o Justin Timberlake, né, que saiu daí. o falecido. Não sei se é muita né? Muita coisa, né? Vamos Vou ser dizer. sincero. Mas hoje em dia não é muita coisa, mas antigamente ele até fazia música Ó, boa. eu não posso nem falar muito, porque, por exemplo, eu adoro Mirrors dele, né? Isso aí é uma Mirrors. música que A ultrapassa o música lá tempo com e Madonna, tudo. que inclusive é tudo. E aí, tipo assim, agora também o grupo de K-pop, né? Em Hype fez uma música com a Esqueci o nome Simple, da música. né? Eu também escrevi. É Desire alguma coisa. Mas vai lá no Instagram, porque eu fiz resenha. Exatamente. Ah, Então, então, vamos lá eu não escutar. curtia tanto, porque eu achava que era um Rivalidade. grupo rival dos Backstreet Boys. E Backstreet Boys já era meu Meu coração. Foi na ali, mesma ó. época? Foi na mesma época. Ah,
Mas os Backstreet Boys, eu não Em vou dizer relação a quando números, eles acabaram, mas era o Backstreet mais Boys ou era menos a maior. mesma coisa. O Backstreet Boys é até hoje, mas assim, teve uma É polêmica porque eles aí pararam no um passado, tempo né? e depois voltaram. Agora com a turnê, foi. uma amiga nossa foi, tá? De 2020. Inclusive tem aquela polêmica com a Não lembro Britney, quando né, que foi, agora, 2020 e pouco. porque, tipo Que assim, teve aqui ele no queria Brasil. reviver Uhum. e ela foi lá e soltou umas coisas assim, que Ela acabou, já soltou o livro dela, né? que acabou com... Que ela A imagem revival bastante, dele. né? deu uma queimadinha nele. É, Mas, né, vamos dizer que não merecia? Ela foi falar a visão dela, porque quando eles se separaram, ela foi extremamente atacada. A Foi. Britney acusada de ter traído ele e tudo mais. E aí ele começou a lançar um monte de música dando shade nela. Sim. Cry Me a Mas- River, por exemplo. Mas Como aí se ela fosse, veio, né, quando é ela verdade. finalmente se libertou, ela né? traiu ele. Ela Sim, mas o veio. que ela falou no livro? Ela falou que ela tinha ficado com esse cara, só que o Justin ficava com um monte de mulher. Olha Ela- que vagabundo. O que que aconteceu? É que ela acabou engravidando e aí ele, mais do que ela, não queria ter o filho. Então ela acabou optando por tirar, mas ela queria ter veio a tido o filho. música. Veio uma música e o clipe, né? Que o clipe, quem presta atenção na música Every e no time, clipe, né? percebe totalmente que a história é essa. A gente não se ligava de que era ela falando dela mesma ali. E, inclusive, é interessante a gente lembrar. A gente mal falou da Nisik, mas a gente está falando sobre as polêmicas do Justin Timberlake. Ninguém gostava de Mas- MC. Sobre a questão do Justin Timberlake, por exemplo, quando lançou o livro da Britney Spears, também foi na época que ele lançou uma música. Ninguém falou sobre essa música dele. Flopou total. Mas eu acho que o Justin Timberlake ele tem uma energia sapatênis humano. Então, pra mim, todo lançamento que ele faz, Seguindo o bonde, vamos falar da Destiny Childs? Na hora que lembra, na hora que fala dela, eu só lembro daquele clipe da Beyoncé passando calor e olhava, e olhava pro ar-condicionado. Ela- Gente, eu nem- Sofrida, tadinha. E ela bem assim, ó. Brincando com tadinha. tava, coitada. Ô, velho, eu amo. E eu adoro elas porque elas, tipo assim, tinham músicas maravilhosas. Inclusive, It's Say My Name. Tem também o Emotion, a Survival. Nossa, entre outras menina, músicas. maravilhosa. Isso me ela lembrou de uma fofoca. sobrevivente. Isso me lembrou de É, uma fofoca de que talvez, supostamente, o pai de Beyoncé teria roubado essa música de um compositor, gente. interessante. Sim, que o compositor tinha ido lá mostrar, olha a composição que eu fiz e tal, sem interesse em comprar, amiguinho. Ele falou, não. Só que aí, no outro dia, tava lá, sei my name, sei my name. Olha ali, E ele, ai, parece minha música. Engraçado. Não parece, não é igual. Olha pra você ver, gente, que Sim. mão Nossa, Mas aquele ela pai da era- Beyoncé, Também. ainda bem que ela, ó, Ainda bem, né, gente? Agora eu Era acho a que se ela... Beyoncé, a Kelly até hoje, ela ainda também ela tá aí fazendo sucesso, tá aí no né? auge A ainda. Michelle que ela meio que tá uma realmente a apagadinha, gente não vê muito ela, apesar, talvez porque não é tanto nosso alvo, né? A gente não consome muito esse tipo de música e tal, não é, talvez não seja o que ela esteja produzindo agora, realmente eu não sei. Mas a Kelly, ela continua ainda fazendo participação de programas também. Sim, e tipo assim, elas eram, inclusive, muito icônicas também, porque Totalmente tudo quanto é diferente. premiação, que elas iam com roupas parecidas, Era um sempre grupo de combinando tons. de mulheres negras. Assim, Incrível. que impactou muito ali os anos 2000 e veio para surgir ali, E para elas pôr lançaram força tantos no hinos, né? R&B, né? Ai, E o adorava. Backstreet Boys, gente, pra mim, eu nunca fui fã. E o que me marca, assim, do Backstreet Boys é esse tudo de branco. E eu lembro dos grupos de pagode, os grupos de pagode dos anos 90, tudo com as roupinhas brancas. Belo. Boy Band representa isso É um nos belo anos grupo de 2000. homens. Roupas iguais, ou muito parecidas, ou cores muito parecidas o tempo inteiro, mais do que o estilo que a gente vê do K-pop, porque elas não estão uniformizadas todos com as mesmas roupas idênticas. Mas estão com tons iguais, né? São roupas que se combinam entre si, mas que são diferentes entre elas. Agora, eles realmente tinham isso de ser praticamente um uniforme. Uhum. Põe ali uma personalidade, uma bandana, uma É. coisinha, um boné ali em um outro, uma corrente, mas você via, né? Tem uma personalidade de cada um, mas eles todos iguais. Gente, mexe e vira, tipo, Ai, assim, bate aquela Backstreet vontade Boys, de gente. Eu escutar amo. Backstreet Boys aí, eu coloco, tipo, assim, Forever, dou uma parece escutada, porque, inclusive, teve uma música deles que eles lançaram, assim, recentemente, que do nada apareceu na playlist que eu tava escutando.
escutei, sabe? E aí, É uma Botou boa tudo. ritmo escutando a gente. tudo. É música que, tipo assim, remete a eles, é uma coisa Foi assim. assim que ela fez a pauta de hoje, né? Foi. Analisar os homens, né? Porque ainda temos que falar de um grupo feminino que a gente não pode deixar passar batido, né? Faltou, pulou aí um grupo, mas vamos terminar aqui com Jonas Brothers. Não falou não. Não, eu não vi ele, não. Por isso que eu falei que eu ia Antes de falar finalizar. dos Jonas, vamos falar da outra serie, porque vai fechar o Jonas com chave de ouro. É, e também tem Olha! que falar também que elas são muito boas, também a gente tem que falar sobre elas. É. Foram também garotas que vieram dos programas aí de talentos, né? Não sei qual que era X Factor. É, Eu X lembro Factor. que eu assisti algumas partes do programa, mas eu realmente não vou lembrar o nome do programa. E eu até falava assim, e uma dessas ou outra eu gostava desde o início, que eles colocavam para ser no programa para poder fazer os cantores, eles participavam ali como individuais e tinha também uma dinâmica em que alguns dos treinadores colocavam eles em grupos para ver se daria certo ou não como Era um o grupo. Simon? E foi o Fifth Harmony desde Que o era o nome início. Acho que era o Simon. Que fez todos são alguma eles, né? coisa. Ele tem um tigre assim pra grupo, que ele E- fala assim, ó, junto vocês aqui, ó, vai É dar tipo bom. o Rick Bonadinho. E ela foi e fez isso. Ele foi, juntou as meninas e se tornou o grupo Fifth Harmony desde o início. Apesar que elas não ganharam o programa, elas, depois que terminaram o programa, elas continuaram como grupo fazendo vídeos na internet e no YouTube até conseguir assinar com a gravadora. Eu assisti o programa assim, mas não assisti Camila todo Cabello e a certinho, querida. sem- Exatamente, eu mas, gostava da Laurinha, da minha favorita. mas aí agora tem que concordar Que que. era a do olho verde. Ai, eu também. Nossa, o som da bicha. Ah, Não, ela tem um olho. Ela tem um Mas eu tenho que Ele é concordar que dos bonita. grupos femininos formados aí, seja nos Estados Unidos ou No Reino Unido, no Reino acho. Unido, elas foram as que eu mais consumi. Porque eu amava demais todas. E, tipo assim, eu acompanhei tudo desde o início até o fim. Então, tipo assim, a gente pode aqui colocar na pauta aqui Worth It, Work for Home, o clipe That's My icônico Girl. delas, né? Elas É, pegaram a martelo. Martelando o pneu. Tem o Down também, que inclusive é tudo. Entre outras músicas que eu posso Nossa, aqui vai, fazer a A analista. querida tinha Elas hit. eram maravilhosas. Eu lembro do áudio da Harmony. Lauren reclamando que elas estavam trabalhando igual escravos e recebiam migalhas de dinheiro. Paguem bem os artistas. Exatamente. Sim, saiu vídeo Lei Paulo também. Gustavo. É Paulo Gustavo que recebe? A Ruanda. E para finalizar, nós temos os Jonas Brothers, que na minha opinião, eu considero galãs feios. Só o Nick é bonito. Gente, na minha adolescência, eu era apaixonada. Eu acho que por isso que vem essa questão que eu tenho. Eu sou muito viciada em grupo, porque ali eu fui fã. Eu comprava tudo. Eu comprava revista. Amigo, a minha parede do meu quarto era cheia de pôster do Jonas Brothers. Eu amava. Gente, quando eu comecei, tipo assim, consumir. Eu comecei a consumir Disney, né? Tipo assim, essa parte de Hannah Montana, Os Feiticeiros do Waverly Place, foi por conta do Jonas Brothers. Gente, ela era Eu apaixonada. era apaixonada. Gente, no Orkut tinha a comunidade, né? Jonas Brothers Teams, que era do Brasil. Eu passava a tarde inteira conversando com as mulheres. Quando teve show deles aqui, eu, na minha idade, assim, e o povo, eu chorava. Eu chorava, eu não podia ir. Não ia parar lá em Eles São vieram Paulo ano sozinha, passado. mulher. Eles vieram no ano passado, logo depois do show do Twice. Chateada. Eu amava, gente, eu amava. Tipo assim, eu gostava dos três, mas o Nick era o meu preferido. Ah, porque era bonito, né? Não gostou. gente. Inclusive, quando ele casou, eu fiquei chateada. Vocês acreditam que o Nick Mas a falou... esposa é uma delícia também. O Nick falou esses tempos atrás, quem fez ele fumar um pela primeira vez foi a Demi e a Miley. Já E levantou a ele camisa. terminou com a Miley. Ele terminou com a Miley pra ficar com a Selena. Acelera. Isso aí, não, essas pautas aqui, a gente meio que Fofoca, tá, essas gente? fofocas aqui, a gente meio que sabia, mas não podia falar, porque as fãs não gostavam. E agora nós temos outra pra falar. Eu- E vocês sabiam que o Joey Jonas terminou com a Taylor Swift por uma ligação de 20 segundos? Eu vi, É. eu vi isso na revista, eu Eu acho sabia. que foi na E Capricho. o povo morria na hora que o Swift vinha falar. A castidade deles.
Uma palhaçada, viu, gente? É porque eles estavam na Disney, né, gente? Mas eu acho que Não, a mas família deles era filme. Não, é religiosa. porque, tipo assim, o pai, eu não me recordo se o pai era pastor, mas, tipo assim, eles tinham toda uma coisa voltada para a igreja, sabe? O pai parece que participava de uma banda da igreja, Sim. e aí, tipo assim, E foi por isso que tinha essa coisa eles tinham muito essa questão religiosa. musical desde E, criança. tipo assim, pelo que eu vi, assim, mais ou menos, não era para ter tido, assim, tanta Repercussão. repercussão os anéis, mas a Disney, A Disney adorou isso. adorou isso. E aí fazia muita coisa em cima disso. Então, por exemplo, quando começou aquela questão deles querer tirar o anel, sabe? Tipo assim, não vou. Então, Literalmente é aquilo ali. gente, virou uma conversaiada aí, ó, umas coisas mais assim, né? Na Depois época a gente que comenta. os Jonas tinham dado tipo uma pausa e ele Foi foi nessa época mesmo lançar um CD, né? Que é o Who I Am, que inclusive, Uhum. gente, ele, tipo assim, falando da questão, porque ele tem diabetes, né? Então, tipo assim, ele mostra isso no clipe. Eu chorando horrores. Eu, ai, Mica, eu te amo. Oh, não. Ela realmente é fã. Viu? Gente, eu era fã demais da conta. E até, tipo assim, já faz um tempinho que eu não escuto, que eu não escuto. Mas depois que eu virei fã, assim, mexe e vira, eu ia lá, pegava a musiquinha deles, assim, que eu gostava muito da época, e escutava. Eu era fã. Eita. Gente, Eu era apaixonada. Estava pra no coração dela. E pra vocês, qual é o grupo que te dá nostalgia? O que você ouvia quando era adolescente? Nós todos queremos saber. E se você é adolescente, qual grupo que você mais gosta nessa época agora? Verdade. Será que esses grupos antigos aí, eles fariam sucesso hoje? Comenta aí se vocês já conheciam o grupo, se vocês já ouviram falar, né, ou não, Ou se com esse episódio deu vontade de vocês ouvirem também. dos grupos. E deixamos esses grupos aí como recomendação para vocês. Curte, comenta, compartilha e também dá sugestão de temas para a gente conversar. Um beijo. Tchau. Tchau.